Meus amigos, atacante ex-Botafogo pode estar pintando no esporte. Exatamente, meus amigos. A informação desse atacante não vem da imprensa pernambucana não, tá? Para depois não dizer, é perua e tudo mais. Vem de lá, de onde o atacante está jogando hoje. Eu vou trazer quem foi o repórter, todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de trazer a informação sobre esse jogador, quero trazer uma atualização rápida para vocês sobre um jogador que é do esporte, tá? Bora lá para a fonte rapidamente, que é o NE45, meus amigos. Eles disseram o seguinte, tá? Recuperado da lesão, Marlon Douglas volta aos treinos e pode reforçar o esporte contra o Atlético de Minas Gerais. Aí, concluindo a matéria, diz o seguinte: o atacante Marlon Douglas voltou a treinar normalmente com o elenco do esporte e pode ser uma das novidades da equipe para o confronto diante do Atlético pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, esse jogo é quarta-feira, tá certo? A utilização do jogador, no entanto, dependerá da avaliação do técnico Márcio Goiano. Então vai depender se Márcio Goiano vai querer usar o jogador ou não. E a outra parte diz o seguinte: o atleta estava afastado desde que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na parte posterior da coxa direita. O problema aconteceu ainda nos primeiros minutos da derrota para o CRB na Ilha do Retiro pela Série B. E desde então, Marlon desfalcou o rubro-negro em 4 compromissos. Meus amigos, bora lá. Isso é uma notícia boa, tá certo? Por quê? Não é porque é o cara que vai mudar tudo, nada disso. É porque é um jogador coringa. Marlon Douglas já fez função aqui, entre aspas, tá? De lateral direito, já fez de ponta direita, que é a dele. Já jogou como meia e também já jogou como ponta esquerda. Então, assim, é um jogador que é versátil. Então, dá para utilizar ele em várias posições. E a gente levou o azar de Marlon Douglas estar numa crescente muito boa e que se lesionou. Que foi até um jogo onde ele caiu pela ponta esquerda, onde a gente disse, eu acho que acredito que a ponta esquerda a gente vai resolver um pouco. Que é um cara que faz uma marcação muito boa, mas também chega no ataque melhor do que Cleison. A realidade é essa. Então, no jogo contra o Ceará, ele participou, sofreu um pênalti e deu um passe do gol de cabeça de Madison no 2-0 que a gente ganhou. Então, assim, é um jogador que eu tava sentindo falta. E principalmente nesse jogo onde ele se lesionou, que foi o jogo contra o CRB, onde entrou Gustavo Maia, foi aquele desastre que todo mundo viu, beleza? Mas ainda bem que se recuperou. Vamos aí, eu acredito que ele não vai ser usado, espero que ele não seja usado na ponta esquerda, tá certo? Que a ponta esquerda, pra mim, já tá resolvida, eu já falei com vocês sobre isso. Mas, em relação a Marlon Douglas, ainda bem que ele se recuperou e que volte 100%. Se não tiver 100% para jogar contra o Atlético, não tem problema. Nos próximos jogos, ele volte 100%, que é um jogador muito importante em algumas funções onde o esporte tem carência, beleza? Mas tranquilidade total, Jackson. Jackson, que rolo é esse? Que atacante é esse? O que danado tá acontecendo? Explica melhor aí. Bora lá, moço, bora lá. Vou explicar esse rolo danado para vocês desse atacante. É o seguinte, tá? Saiu uma informação nesse último final de semana, eu não trouxe para vocês, porque eu não gosto de trazer um jogador fulaninho de tal e ser perua, tá certo? Eu gosto de me embasar ou numa reportagem, ou uma informação que chega direto dentro do esporte, aí eu vou entregar para vocês. E saiu uma informação do Caixa Preta Esporte Recife. Isso aí saiu no Twitter, tá? E ele escreveu o seguinte: o esporte tem acerto encaminhado com atacante do Criciúma. E como vocês estão vendo aí, foi no dia 6, tá certo? Foi no último final de semana. Então, assim, foi um negócio muito vago. Tipo, o esporte tem acertado com o atacante do Criciúma. Esse atacante não tem nome, só é do Criciúma. O Criciúma tem vários atacantes. E como estava surgindo um meia atacante também do Criciúma, que eu trouxe um vídeo para vocês, o último vídeo antes desse, eu falei sobre esse atacante, então, esse meia atacante, então poderia confundir com ele, mas não tem nada a ver, beleza? Aí surgiu esse zum, como eu estou dizendo para vocês agora, do Caixa Preta Esporte Recife, e eu fui pesquisar mais. E aí eu consegui uma fonte
tá certo? Lá de Santa Catarina, que é muito importante a gente ter uma fonte de um repórter de lá e eu vou trazer para vocês agora. Dá uma olhada aí. Vamos lá, meus amigos. A fonte aí é Blog NBs, tá certo? É um repórter que faz toda a cobertura lá do Criciúma e de outros clubes também. Mas ele traz o seguinte: Diego Gonçalves pode ser alvo do Sport? Executivo abre o jogo. Ele tá falando aí que o executivo do Sport abre o jogo, que foi o caso de Ítalo Rodrigues. A gente chega lá já, tá? E ele diz o seguinte: Perfil de Recife informou que o atacante do Criciúma está na mira do Leão da Ilha, que ele está falando aí do Caixa Preta que eu trouxe para vocês agora. Aí outra parte diz o seguinte: o perfil Caixa Preta Sport Recife na rede social X, que é o Twitter, tá? Que é o X, informou durante o fim de semana que o Sport estaria encaminhado à contratação de um atacante que atualmente defende o Criciúma. O nome do jogador, porém, não foi divulgado. Aí ele traz agora a informação que ele pegou, tá? Nos bastidores, a informação que circula é de que o atacante Diego Gonçalves pode ser o atleta citado na publicação. O jogador já disputou 8 partidas pelo Tigre na Série B do Campeonato Brasileiro. Bora lá, meus amigos, bora lá, que aí tem o rolo, começa por aí, tá? Segundo o repórter Enio, tá bom? Ele trouxe a informação, que ele pegou a informação que circula lá dentro do time de Criciúma, que o atacante Diego Gonçalves pode ser o atleta citado na publicação. Então ele já pegou essa informação. Isso aí são palavras desse rapaz aí. Eu vou trazer aqui os números tudinho do jogador, tá? Mas só que é o seguinte: ele falou, tá certo, com o Ítalo Rodrigues. Logo embaixo ele traz um textinho aqui, que eu não quis ler para vocês, mas ele falou que conversou com o Ítalo Rodrigues, que hoje é o executivo do Sport e era executivo no ano passado do Criciúma, e Ítalo Rodrigues falou o seguinte: que no momento não está tendo negociação nenhuma. Porém, no futuro ele não garante nada. No futuro pode sim surgir alguma negociação. Então bora lá, meus amigos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Já tem Zuzuzu sim com esse jogador, porque Ítalo Rodrigues não disse: não é esse jogador não, a gente não quer, a gente não tem interesse. Ele só disse que não tem conversa nenhuma ainda, mas no futuro pode se conversar. Então já está tendo algumas coisas lá dentro de Criciúma e ele não vai externar, que é para não atrapalhar a negociação. Agora bora lá para a primeira parte, tá? Que é a pergunta que você faz: Jax, esse cara é bom? E a outra parte que vou trazer logo em seguida é os números do jogador. A primeira parte: ele é bom? Veja só, eu não contrataria, tá certo? Mesmo ele já tendo passagem pro Botafogo, tem passagem pro Mirassol, até pelo Internacional também ele teve passagem. É um jogador que tem 31 anos, não é nem um jogador também que tá velho, não vou dizer que o cara tá velho, ainda tem mais 2, 3 anos de rodagem aí, dependendo se cuidar mais um pouco, tem mais. Só que os jogos que eu vi dele no Criciúma, ele jogou muito pouco pela ponta esquerda, que é o que se diz ele ser, que é o que o Sport está querendo trazer, porque é um ponta esquerda. Jogou muito pela ponta esquerda, ele joga muito como um atacante ali, um centroavante que sai um pouco da área. Isso aí é esse Diego Gonçalves, tá? E eu não traria ele por quê? Porque ele faz a mesma função que Yuri Castilho. Se a gente não tem espaço para Yuri Castilho, a gente não vai ter espaço para esse jogador, para Diego Gonçalves. Por quê? A gente, Márcio Goiano não coloca Yuri Castilho de ponta esquerda porque ele não volta para fazer marcação. Esse Enio é a mesma coisa. Esse Enio jogou muitas vezes como centroavante ali, um camisa 9 do Criciúma. E Yuri Castilho é a mesma coisa. Então, se você já não tem espaço para Yuri Castilho, como é que tu vai ter espaço para esse jogador? Então, assim, para mim eu não traria por conta disso, tá certo? Mas eu não sei qual é o planejamento de Ítalo Rodrigues e também não sei se Márcio Goiano está envolvido nessa negociação, beleza? Mas bora lá, tá bom? Para os números de jogador, para vocês terem ideia de vocês. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, o jogador Diego Gonçalves, número 77 do Criciúma, tem 31 anos. Aí de baixo para cima, tá? Ele já teve passagem pela Ferroviária, Londrina, aí Botafogo de São Paulo, aí passou no Figueirense, Mirassol, Botafogo do Rio. Quando ele estava no Mirassol, o Botafogo pegou ele ficou com 2 anos no Botafogo, tá? 2021 e 2022. Depois o Mirassol emprestou ele pro Goiás, ele volta pro Mirassol, vai pro Juventude, volta pro Mirassol e em 2025, que é o que eu mais gosto, que é o mais tá mais próximo da gente, ele jogou com a camisa do Criciúma, tá certo?
Se você olhar, ele não é um cara de fazer tantos gols assim. No ano passado, tá certo? Para mim, eu acho um número muito baixo. Ele fez 40 jogos, 9 gols e 3 assistências, tá bom? Se a gente for olhar para Cleison, ele é um craque. Mas eu não vou olhar para aquele que Cleison não é parâmetro de nada. Mas falando de Diego Gonçalves, é um jogador que tem 40 jogos e muitos jogos no campeonato catarinense, que é um campeonato muito abaixo o nível, e também ele jogou ali basicamente como um 9, então tem poucos gols, tá certo? 40 jogos, 9 gols e 3 assistências. E esse ano ele fez 21 jogos, juntando o campeonato catarinense e a Série B. A Série B, como eu mostrei para vocês, ele fez 8 jogos, mas no catarinense não, nesse ano, 2026, ele fez 21 jogos, 3 gols e deu 1 assistência. Então assim, é um jogador razoável para baixo e eu não traria ele para o Sport, tá certo? Se o Criciúma dispensar esse jogador e fizer uma negociação com o Sport, eu não acho interessante, eu acredito que o Sport levaria fundo, tá certo? Mas essa é minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários se vocês contratariam esse jogador ou não. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.